Boa noite. Boa noite, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Semana do Yoga com a família Rojo. Para gente falar de percepção, a gente precisa procurar proporcionar de alguma maneira um gesto de interrupção. E essa música que a gente estava ouvindo antes, então, talvez ela possa servir como um exemplo desse gesto de interrupção. Algumas pessoas aproveitando, curtindo a música, ouvindo, desfrutando, fazendo dela uma quebra daquele momento, daquele cotidiano, de onde vinham. Outras pessoas talvez estranhando aquilo e olhando, mas já são 7:02 e ele ainda está aí ouvindo essa música com essa cara de que não vai começar logo. E isso também produz um impacto, né? Isso também produz um efeito. Isso também nos provoca, de alguma maneira, uma ruptura na forma como nós vínhamos atuando. Então, vamos voltar a falar disso daqui a pouco, quando a gente for falar, né, mais especificamente sobre a questão da percepção. A gente precisa produzir momentos para romper com o nosso automatismo. Sejam esses momentos agradáveis, prazerosos e que, né, nos tragam essas sensações de prazer, mas também nos servem, às vezes, momentos que nos produzem estranhamento. Ele não vai começar logo essa aula? Será que ele vai ficar esperando todo mundo chegar, né, ouvindo essa música? Às vezes nos passam coisas desse tipo. Às vezes começa assim e depois a gente vai relaxando também e começa a aproveitar, né? Então, assim, de qualquer maneira, é importante que a gente reconheça esses momentos, esses ah, fatores, né, que nos arrancam do automatismo. A gente sai do automatismo, alguma coisa nos atravessa, a gente sai do automatismo. Vou falar disso daqui a pouco. Primeiro, eu agradeço quem está chegando ainda, quem está entrando. Boa noite. E vou falar um pouco sobre as Upanishadas e sobre os Yoga Sutras de Patanjali. Esse é o tema teórico. E o tema prático é pranayamas e percepção. A prática do pranayama relacionada com a nossa percepção, com a nossa capacidade de percebermos a nós mesmos. Mas falar de Upanishads, falar de Yoga Sutras, né, é um tema vastíssimo, então eu tenho que escolher alguma coisa para falar sobre isso. Eu tenho que fazer um recorte, né, tenho que fazer uma escolha, deixar de lado muita coisa e focar em alguma. E o que eu vou procurar focar é justamente o que tem alguma relação com a própria questão da percepção, da experiência. Não é qualquer percepção, não é qualquer experiência, mas é aquela que nos acontece da pele para dentro. É dessa que a gente vai procurar falar aqui. Esse conjunto de textos, Upanishads, para quem nunca ouviu falar, ele é um conjunto de 12 textos principais, que está mais ou menos compreendido entre o século VIII antes de Cristo até o século II antes de Cristo também. Então é um período ali mais ou menos nessa época. Então são 6 séculos, é muita coisa, né? Se diz que tem muitos outros textos, muitas outras Upanishadas. Alguns falam em 108, alguns falam em muito mais do que isso até, em milhares. Mas existem 12 principais, reconhecidamente principais. Eu vou falar de uma. Eu vou falar de uma na qual o yoga aparece pela primeira vez na literatura indiana, né? Então o yoga aparece pela primeira vez na literatura indiana mais ou menos por volta do século VI antes de Cristo. Não antes disso. Não antes disso. Não está nos Vedas. Nos Vedas não, a gente não encontra nada sobre o yoga. Não está na civilização pré-ariana, né, naquela civilização originária do subcontinente indiano. Também não está lá.
A gente vai ver, então, o momento onde o yoga aparece pela primeira vez. Para a gente entender um pouco desse espírito upanishádico, né, desse espírito dessas obras literárias chamadas Upanishadas, é interessante que a gente volte um pouco nos Vedas para entender um pouco de qual é o espírito dos Vedas, então, porque as Upanishadas e muitas vezes fazem uma espécie de contraponto aos Vedas. Então, o que está lá nos Vedas? Bom, os Vedas são um conjunto extenso. Primeiro, os mais antigos textos da tradição da civilização indiana, e que está compreendido mais ou menos entre 1500 a.C. até esse período de 800, né? Então, também aí um vasto, longo tempo, 7 séculos, mais ou menos, né? Essas datações nunca são precisas, nem mesmo os grandes estudiosos chegam em consensos em relação a isso, né? Então, a gente também não vai querer aqui muito preciosismo, mas é só para a gente ter uma ideia. São 4 grandes conjuntos, então são 4 grandes obras, né? Esses Vedas. E do que está lá dentro? Do que se tratam os Vedas, então? Os Vedas tratam principalmente de hinos ritualísticos, fórmulas litúrgicas, fórmulas ritualísticas, compreendendo não só aquilo que se diz, né, aquilo que se vai dizer no caso de uma invocação das divindades, mas os Vedas também incluem todo o contexto de um ritual, a preparação de um altar, quem faz o quê, quem diz cada palavra, né? Então tem todo ali um contexto de preparação, né? Alguns deles até com sacrifícios, enfim, tem toda uma preparação do ritual. Então os Vedas tratam de textos num contexto ritualístico religioso. Qual religião? Né? Não chamava hinduísmo ainda naquela época. O hinduísmo é um nome muito mais recente, mas algo que a gente pode chamar de brahmanismo, porque os brahmanes, né, a casta dos brahmanes é a casta sacerdotal. E estes sacerdotes, né, então os brahmanes, são os únicos detentores do conhecimento, da palavra, são os únicos detentores do saber, né, de como se prepara um ritual, do que se diz, e, consequentemente, então, são os únicos que têm o poder de acessar, de invocar as divindades. Tá, então a gente já vai tendo aqui algumas ideias, né? A gente tem os Brahmanes no centro desse contexto védico. Essas obras, elas tratam de rituais, né? Invocações às divindades. E os deuses, né? Essas divindades, então, elas se fazem muito presente nos hinos. Muitos dos hinos védicos são direcionados a esses deuses. E esses deuses não são ainda os deuses populares e famosos que a gente conhece, como Ganesha, né, por exemplo. Não são esses. Krishna, não são esses. São outros deuses ainda, né, lá para trás, que não são tão conhecidos hoje em dia e propagados na tradição indiana. São deuses como Agni, por exemplo, como Indra, né? Agni é o deus do fogo, Indra é o deus do trovão, Varuna, uh, enfim, são alguns desses deuses, Soma. Agni é o fogo, e além de ser uma divindade, né? Então Agni é talvez a principal divindade, é a divindade que recebe a maior quantidade de hinos védicos. Mas além disso, ela trata também do elemento fogo, que é presente, o próprio fogo mesmo, né? Sempre tem o fogo dentro desse contexto ritualístico. O fogo é muito importante. E vá compreendendo isso, né? Parece que isso não tem nada a ver com o nosso tema, com o yoga, com as Upanishadas, mas vá compreendendo isso. Então tem o fogo, né? Pensa assim. Tem um Brahmane, esse Brahmane conhece a palavra que deve ser proferida dentro de um contexto ritualístico para alcançar uma determinada divindade. E tudo isso, né, todos esses elementos são importantes.
ele tem que conhecer muito bem a palavra e a forma de dizer, a entonação que ele deve dizer essa palavra, então eles aprendem isso. Existe o fogo, e o fogo seria o elemento ali capaz de transmutar essa palavra, né, torná-la acessível às divindades, né? Então o fogo recebe aquela palavra e faz com que ela alcance as divindades para manutenção de uma certa ordem. Então, os pedidos em geral desses hinos ou são de adoração aos deuses, ou são pedidos assim de manutenção de uma certa ordem cósmica, né? Então, que haja prosperidade, que haja boas colheitas, que o sol possa nascer, que a lua possa nascer, que eu possa ter prosperidade, muitos filhos, que eu tenha boas chuvas, enfim, essas coisas, né? Uma certa manutenção de uma ordem cósmica. E acredita-se que é justamente por meio desses rituais que essa ordem é mantida. Então, assim, é como se esses rituais eles estivessem ali obrigando, né, as divindades e todos esses elementos, a chuva, as colheitas, a terra, a fertilidade, tudo isso são divindades, né? Então, esses deuses obedecem aquilo que se pede nos rituais. Bom, enfim, muito importante que a gente entenda, então, o Brahmani como sendo o detentor da palavra, o fogo como sendo aquilo que transmuta e alcança as divindades com o objetivo de uma certa manutenção da ordem. Quando a gente vai para um contexto upanishádico, as coisas mudam de figura. Claro que não de uma hora para outra, a gente está falando de muitos séculos. Né? E começa a haver algo que Mircea Eliade, no seu livro famoso Yoga, Imortalidade e Liberdade, chama de internalização do ritual. Então, esse ritual, que é uma coisa absolutamente externa, e não está lá todo mundo participando, né? Não é acessível para todas as castas, muito menos compreensível para todas as castas, né? Existe ali um fator de fé, existe ali um fator muito inserido numa religião. Quando isso vai, né, mudando um pouco de figura, começa a haver uma certa internalização do ritual. E isso é importante, porque é disso que se trata o yoga. Né? O yoga não está lá no ritual externo, ele continua acompanhando, não quer dizer que ele deixa de existir. Esses rituais continuam existindo até hoje, inclusive. Né? Mas em um certo momento começa a se compreender ou começa a se perceber que algumas coisas feitas nesses rituais, como a recitação de mantras, por exemplo, ela produz efeitos. Fala, tá, tudo bem, eu estou ali fazendo uma invocação, eu estou proferindo a minha palavra às divindades, eu estou fazendo uma adoração, eu acredito nisso, né? Mas, além disso tudo, essa recitação de mantras me produz certos efeitos. Eu não termino no mesmo estado de consciência do qual eu comecei. E aí começam a perceber que então os mantras eles estão relacionados a uma respiração lenta. Enquanto eu estou recitando o mantra, eu estou expirando lentamente, produzindo o som. E aí então começa a se perceber que interferir na respiração, né, interfere na minha percepção sobre eu mesmo. Então é por aí, né? Por aí, provavelmente por aí que começa esse caminho de de autopercepção, esse caminho de uma prática interna, muito rudimentar, né, ainda sem nomenclaturas, sem chamar isso de pranayama, sem chamar isso de yoga, mas começa mais ou menos por aí. E, e começa uma busca por certas questões filosóficas, né? Filosóficas talvez não seja uma boa palavra, mas enfim, acho que serve para a gente entender. Nos Vedas ninguém está questionando nada. Ninguém está questionando o que existe além da morte, por exemplo. Né? Para onde eu vou, de onde eu vim, o que eu faço aqui, questões transcendentais, ninguém está questionando isso. O que está sendo pedido ali é que haja uma boa vida, uma vida longa, né, prosperidade. Quando entra no período upanishádico, nessa Upanishada que a gente vai conhecer um pouco agora, que chama Katha Upanishad, ela começa justamente com um diálogo
entre Natiketas, o menino Brahmani, e Yama, o deus da morte. Né? Então a morte aparece como um elemento central. E aí a morte, por uma série de questões que a historinha conta, oferece a Natiketas 3 desejos. E aí ele faz, né, 3 pedidos. Um dos pedidos ele pede para que o pai o perdoe de uma coisa que ele disse. Outro pedido ele faz em relação ao próprio ritual, né? Então ele quer saber sobre o fogo ritualístico, enfim. E depois, como terceiro pedido, ele fala: eu quero saber o que existe além morte. E aí Ama fala: não, não, pergunte outra coisa, me peça outras coisas. Nem mesmo os deuses, né, me pedem isso. Não me constranjas, ó Natiquetas, isso é assunto que eu não posso falar. E aí Natiquetas retruca, fala, não, você me ofereceu 3 pedidos e ninguém melhor do que você, ó Deus da morte, para me falar o que existe além da morte. E aí Ama fica, né, um monte de versos ali, tentando convencer Natiquetas a não falar sobre o que existe além da morte. E o que ele fica tentando oferecer em troca para Natiquetas? Ele fica tentando oferecer justamente aqueles elementos que os hinos védicos pediam. Então ele fica oferecendo terras, ele fica oferecendo riquezas, ele fica oferecendo vacas, e enfim, tudo aquilo, né, que antigamente era pedido e valioso como sendo as coisas mais solicitadas. E Natiquetas fala, não, depois isso tudo fica, né? Tudo isso vai ficar, eu vou morrer, isso tudo vai ficar para você, ele fala ainda para Yama, isso tudo vai ficar para você, então tudo que você está me dando, depois vai ficar para você. Eu quero o conhecimento do que existe além da morte. E aí, assim, ele convence Yama, e Yama começa a falar para ele. Bom, é uma longa história. Em um determinado momento, ele começa a falar coisas que nos interessam muito. Primeiro, tem uma metáfora da carruagem que vai ser repetida depois em outros textos, inclusive no Bhagavad Gita. Né? Então, o Bhagavad Gita, muitos séculos depois, ele vai repetir essa metáfora da carruagem de uma forma muito parecida. E a metáfora diz o seguinte, vou ler aqui, né, literalmente o que está escrito. O texto é uma linguagem, né, um pouco complexa, não é um texto em prosa, é um texto em verso. E essa tradução das Upanishadas, o Adriano, que é um estudioso do sânscrito, ele passou muitos anos traduzindo, porque justamente ele queria preservar a métrica e a rima, sempre que possível. Então ele foi escolhendo algumas palavras em português, né, para dar essa questão da métrica e da rima que é presente no texto original. Então algumas palavras não são tão fáceis e tive que procurar várias delas no dicionário, eu vou falando aqui também. E aí diz o seguinte: entende o si tal quem o carro leva. Então o si é esse que a carruagem leva. É o dono da carruagem, talvez. Que o corpo é o carro tão somente. Então nosso corpo é a carruagem, é o carro. Entende que o auriga é o intelecto. Auriga é o cocheiro. É uma das palavras que eu procurei no dicionário. Então tá, tem o dono da carruagem, que é o si, né? O si, esse eu. O corpo é a carruagem, o intelecto é o cocheiro, e as bridas, e que o que são as bridas é a mente. As bridas são as rédeas, né? Então as rédeas são a mente, representada pela mente. São, dizem, os sentidos, os cavalos, os objetos dos sentidos, o caminho onde passam. Quem e com corpo e mente e com sentidos nomeiam fruidor os entendidos. Né? Então, quem com corpo e mente e com sentidos nomeiam fruidor os entendidos. Então, vou falar de novo. O si é quem o carro leva, é o passageiro. O corpo é o carro. O cocheiro é o intelecto. As rédeas é a mente. Os sentidos são os cavalos e os objetos dos sentidos
o caminho por onde os cavalos passam. Aquele que não tem entendimento, do qual a mente é sempre distraída. Então, aquele que não tem entendimento, aquele do qual a mente é sempre distraída, são seus sentidos desobedientes, tal como os maus cavalos lá do Auriga. Então, quem não tem o sentido sob controle é comparado com cavalos desobedientes. Por sua vez, quem tem entendimento, do qual é sempre a mente apercebida, são seus sentidos, pois, obedientes, tal como os bons cavalos lá do Auriga. Então, compara, né, a nossa mente, ou o nosso ser, né, como um todo, com essa metáfora. Então, nós estamos lá, sentados numa carruagem, tem um cocheiro, tem as rédeas, tem os cavalos. Se os cavalos são desobedientes, ele vai por um caminho que não é o caminho que nem o dono da carruagem nem o cocheiro querem, né? Porém, pode ser que esses cavalos sejam obedientes e aí eles levam no caminho escolhido. Bom, essa metáfora ela vai acontecer, ela vai aparecer em vários outros lugares, inclusive no Bhagavad Gita ela aparece, tá? E onde o yoga aparece então? Ele vai aparecer falando justamente sobre os sentidos e sobre a mente. É aí que aparece o yoga. É uma espécie de prática que está relacionada, que lida com os sentidos e que lida com a mente. E aí vai dizer o seguinte, já quase no fim do texto. As 5 em se achando assentadas, as 5 percepções e mais a mente. Né? Então, as 5 percepções, os 5 sentidos e mais a mente se achando assentadas, né? Nem mais já vacilando a inteligência, supremo estado a isso tem chamado. A isso consideram que é o yoga. Então, apresentado o yoga. Retê-los aos sentidos rijamente. Então, reter os sentidos com vigor. Então se torna do aliado o oposto, do distraído o oposto, né? Então, o oposto de distração. Pois o yoga é o começo e o cessamento. Então, considera-se que é o yoga, né? Reter aos sentidos e a mente com vigor. Não distrair, não deixar esses cavalos levarem para onde se quiser, mas é uma espécie de trazer, né, para onde se deseja, reter esses sentidos. E também a mente, porque a mente é um tipo de sentido aqui nessa tradição. É uma espécie de um sexto sentido. Assim como os sentidos nos levam para fora, a mente também nos leva para vários lugares. Não é pela palavra ou pela mente que se pode alcançá-lo, o que? Esse estado de yoga. Né? Não é pela palavra ou pela mente que se pode alcançá-lo, ou pela vista, exceto com dizer que ele existe. Então se pode como apreendê-lo? Como se pode tornar apreensível esse estado? Só mesmo é apreensível com existe. Enfim, existe. E aí ele vai colocando de um jeito, esse jeito meio inversos, né? Que vai dizer não é pelo intelecto, não é pela mente, não é pela palavra, a palavra que era lá tão importante nos hinos védicos, não é por nada disso, é pela constatação, pela experiência, existe, é uma constatação, né? É como o descortinar do véu, e aí percebe-se, existe. É assim que aparece yoga pela primeira vez, não é interessante? Não aparece como prática, não tem nada sendo descrito aqui, não tem nenhuma técnica, mas é alguma coisa que está relacionada com trazer os sentidos e a mente para um espaço interno, né? Para a percepção de um espaço interno. Muito bem. Muitos séculos depois, vem Patanjali, os Yoga Sutras de Patanjali. Não se sabe ao certo também essas datações, alguns dizem que é alguns séculos antes de Cristo, outros dizem que é alguns séculos depois, provavelmente depois, é onde tem um pouco mais de consenso aí, mas essas coisas não são nunca assim muito
claramente determinadas. E aí, ele vai compilar também, não é que ele vai colocar coisas pela primeira vez, mas muito do que Patanjali apresenta no seu célebre texto, os Yoga Sutras de Patanjali, são coisas que já apareceram anteriormente. Então já apareceram no Sankhya, já apareceram no Bhagavad Gita, já apareceram nas Upanishads, já apareceram em outros textos. Às vezes são muito cópias quase literais, em outros momentos não. Né? Em outros momentos são encadeados de outras maneiras, né? Ou algumas coisas são colocadas originalmente também, é claro. E aí Patanjali vai dizer o seguinte, no seu segundo sutra, segunda frase do texto, vai dizer aquela famosa frase, Yogas Chitta Vritti Nirodha. Né? O que é o yoga? É a apresentação do que é o yoga. O yoga é o refreamento, a cessação, a inibição, a paralisação dos movimentos da mente ou da consciência. É interessante porque tem muita relação com o que a gente viu lá no que a Upanishad, lá na Katha Upanishad, disse. Né? Ele não fala dos sentidos aqui, mas é quase implícito, né? A mente é muito mais, ela rouba muito mais, né, a nossa capacidade de concentração do que os próprios sentidos. Então, a inibição desses movimentos da mente, da consciência, pressupõe também que os sentidos não estão ali, né, nos atraindo, porque se os sentidos estão nos atraindo, eles fazem isso por intermédio da mente, tá? Dentro lá do Sankhya, a mente é o que recebe esses sentidos, traduz esses sentidos. Então, quando ele fala da mente, e ele não fala só da nossa mente racional, mas ele está incluindo aqui também aquele intelecto, ele está dizendo, então, que o yoga, né, essa definição do yoga, é uma paralisação desses movimentos. É quando os movimentos da consciência, os movimentos da mente se interrompem, eles param. E o que acontece nesse estado? Nesse estado, nos encontramos na nossa verdadeira natureza. Ele fala isso no Sutra 3. E no Sutra 4 ele vai dizer, então, que, do contrário, quando não é assim, nós estamos identificados com esses movimentos, nós estamos identificados com, com essas manifestações, né? Tudo isso que produz distrações daquilo que nos leva mais internamente. Tá? E que o caminho para isso é a prática e o desapego. O caminho para alcançar esse estado de refreamento da mente, dos sentidos, é a prática. É a prática. E o desapego. Mas vamos ficar com a prática. E tem várias práticas apresentadas ali no texto. Não é um texto que apresenta técnicas, mas ele apresenta algumas práticas ali. Como a própria recitação do Om, por exemplo. Né? Uma das práticas, o controle da respiração, outra prática. Depois ele vai falar sobre o seu caminho de 8 passos, o tal do Ashtanga Yoga de Patanjali, quando ele fala Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Nosso tema da prática é o Pranayama. E ele vai dizer que o Pranayama é justamente aquela técnica, né, que faz uma espécie de transição entre as práticas consideradas externas e as práticas consideradas internas, as práticas meditativas. É uma prática ligada à respiração. Patanjali vai falar que é a suspensão da respiração, mas é uma prática ligada à respiração. É tornar, né, um processo que vai tornando a respiração progressivamente prolongada e sutil. Então, aos poucos, progressivamente, vai se tornando mais prolongada e mais sutil. E que em algum momento, né, produz o desaparecimento do véu que encobre a luz. Então ele diz isso. Então desaparece o véu que encobre a luz. E a mente fica preparada para a concentração. Esse véu que encobre a luz está ligado com aquilo que a gente viu lá no começo. Né? Então, quando estamos identificados com esses movimentos, nós não percebemos a nossa verdadeira natureza. Em algum momento, esse véu que encobre a luz, ele vai
caindo. E a gente vai conseguindo perceber aquilo que nós verdadeiramente somos. Tá, então o pranayama é uma forma, né, é o que é descrito por Patanjali como uma forma para ir removendo esse véu. Depois tem muitas outras técnicas, todo o aspecto da meditação vem depois disso, né, porque ele termina dizendo que a mente fica preparada para a concentração. Muito bem, mas então vamos falar um pouquinho de pranayama, já entrando um pouco mais no contexto da nossa prática, essa prática que vem já já, tá? Então, não desistam. Voltando um pouquinho nas Upanishadas, em um determinado momento são apresentados 5 corpos, uma teoria de 5 corpos, 5 camadas, chamada de teoria dos koshas. A camada mais externa, ou, enfim, algumas representações dizem interna também, mas não importa. A primeira dessas camadas descrita é o que chama de Annamaya Kosha. Ana é literalmente alimento. Então, Annamaya Kosha é o corpo, essa camada formada por alimento, formada pelas coisas que a gente come, formada por matéria, né? Matéria, células. Então, tudo aquilo que é constituído de matéria é parte de Annamaya Kosha. Pranamaya Kosha é o segundo desses koshas. Né? Então, prana, a mesma raiz lá da palavra pranayama, que a gente vai chegar nela já já. E pranamaya kosha não é o corpo da respiração, é também, mas não só, é o corpo das funções vitais. Né? Então, pranamaya kosha é esse corpo que mantém a vida, né? Sustenta a vida, anima a matéria. E Taimini, que é um dos comentadores de Patanjali, num texto, né, que ele tem, ele vai dizer que prana é uma espécie de um elo entre a matéria e a consciência. Prana é uma espécie de elo que liga a matéria e a consciência. Que prana combina em si tanto, né, qualidades tanto da matéria como qualidades de consciência. Tá, legal. Então, o que é prana? O que é prana? Prana não é uma substância material, não é formado de alimento. Né? Isso é Annamaya Kosha. Mesmo os líquidos, tudo que é formado por células no nosso corpo, é Annamaya Kosha. Pranamaya Kosha não é visível. Pranamaya Kosha é o corpo das nossas funções vitais. Né? São os impulsos, os movimentos, os fluxos que animam a matéria, que sustentam a vida do corpo. Então não é a respiração só, mas é toda essa força vital, né, que mantém as atividades do corpo físico. E o seu veículo não é Annamaya Kosha, mas é Prana Maya Kosha. O yoga vai falar muito sobre isso, ele vai entrar em muitos detalhes sobre os caminhos de prana, enfim, né, coisas que a gente não vai falar hoje. Mas é interessante que a gente tenha, para entrar na nossa prática e para fazer a relação entre pranayama e percepção, que a gente entenda então prana não como sendo a respiração em si, mas como sendo algo através da respiração. Então, pranayama não é respirar mais profundo e lento apenas, mas é algo que se faz através da respiração. É como se fosse uma espécie de manipulação dessas funções vitais através do controle da respiração. Daime dá um exemplo. Ele fala que prana não é a respiração, assim como a corrente elétrica não é o movimento das pás de um ventilador. Né? Existe o movimento das pás do ventilador, que seria mais ou menos comparável aos movimentos da nossa respiração pulsando no corpo. Esse movimento das pás do ventilador não é equivalente à corrente elétrica. Né? Então, assim, os movimentos da respiração não são equivalentes à circulação dessa energia, dessa força chamada prana. Outras coisas importantes. Dr. Boli. Dr. Boli diz em seu livro Yoga Anubhava, Yoga Experiencial, fala o seguinte,
Espera-se que aspirantes ao yoga darão importância às percepções e experiências internas. Tá? Então ele está falando da importância de se adentrar no nosso ambiente interno. Sem o envolvimento dos 5 órgãos dos sentidos. Está lá falando aquela mesma coisa das Upanishads. E aprenderão a não se engajar mentalmente em qualquer tipo de trabalho ou ação relacionados a objetos fora do corpo. Então ele está traduzindo aqui em palavras mais fáceis da gente entender o que aquela Upanishada estava dizendo. Não se envolver com os órgãos dos sentidos e não deixar a mente se engajar em qualquer coisa relacionada a objetos fora do corpo. Você deve sempre manter em mente o objetivo de autopercepção e autorrealização, enquanto experiencia e analisa vários eventos e acontecimentos ocorrendo no interior do seu corpo e mente durante diferentes práticas. Né? Então é voltar-se para dentro, reduzir o envolvimento, né, e a atenção dada aos eventos e aos acontecimentos externos e começar a ampliar cada vez mais a nossa capacidade de percepção dos eventos e dos acontecimentos no nosso ambiente interno. Jorge La Rosa não é alguém do yoga, é um pedagogo espanhol, contemporâneo, vivo, e que fala coisas muito importantes que podem nos ajudar a compreender, então, que sujeito é esse, então, disposto a essa percepção? Né? E ele vai falar, assim como o Dr. Boli fala, sobre a experiência, de um outro ponto de vista, é claro, mas que não serve muito. E ele vai falar que a experiência é aquilo que nos acontece, aquilo que nos passa, aquilo que nos toca. Né? Muitas coisas acontecem por aí, mas poucas coisas nos acontecem. Por falta de tempo, por excesso de trabalho, por excesso de informação, por distrações, né, em geral. E então, a experiência ou a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque requer um gesto de interrupção, como aquele gesto de interrupção que eu coloquei no começo da nossa prática ouvindo aquela música. Né? Requer um gesto de interrupção, romper com o automatismo da ação. E ele vai falar sobre o sujeito da experiência. Esse sujeito não é o sujeito da informação, da opinião, do trabalho, não é o sujeito do saber, do julgar, do fazer, do poder, do querer, não é esse tipo, né, de sujeito que nós, que é afeito à experiência. O sujeito da experiência seria algo como uma espécie de superfície sensível, que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz afetos, inscreve algumas marcas, deixa vestígios, deixa efeitos. Então, o que é isso? Nós, como sujeitos dessa experiência, sujeitos que vão se expor a uma determinada prática, como uma superfície sensível, né? Uma superfície sensível onde o que a gente faz nos afeta de alguma maneira, produz efeitos. E ele vai falar ainda um pouco mais, né? Isso que nós falamos em fazer, então quando a gente fala em fazer uma prática, esse fazer ele é sempre um fazer entre aspas, porque o mais importante, que é o efeito, né, do que nos acontece, não é algo que a gente possa fazer, mas é algo que nos acontece, é algo que nos alcança de alguma maneira. E então o sujeito da experiência, ele não é o sujeito que permanece sempre seguro de si, né? Não é um sujeito definido por seus sucessos, como diz La Rosa aqui, ou por seus poderes, mas um sujeito que perde seus poderes precisamente porque aquilo de que faz experiência dele se apodera. Não é uma reafirmação daquilo que nós já sabemos, mas justamente o contrário. É se tornar disponível o suficiente para que algo aconteça que não era esperado, que não era conhecido, que é inédito. Né? O sujeito incapaz da experiência seria um sujeito firme, forte, impávido, inatingível, erguido, anestesiado, apático, autodeterminado, definido por seu saber, por seu poder, por sua vontade. Né? Então nós
Vamos procurar, né, na nossa prática, nos distanciar um pouco disso que somos ensinados a vida inteira a ser. Fortes, seguros, autodeterminados, confiantes, né? Que sabe o que espera, que sabe o que quer, que sabe o que busca. Na prática do yoga, se a gente quer ter esse tipo de relação com a possibilidade de que alguma coisa nos afete, a gente precisa deixar um pouco isso de lado. A gente não deve saber assim tão bem o que espera. A gente pode não saber e a gente pode muito bem estar dispostos ao improviso. A gente pode estar dispostos, inclusive, ao próprio erro, né? O que que é o erro? É essa forma de se lidar, né, com a prática e que não necessariamente resulta naquilo que eu esperava que seria, tá? Só para terminar, então, Alberto Caeiro, que não podia deixar de fazer parte dessa seleção, quando ele diz, e aqui isso nos ensina tudo: procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro, mas um animal humano que a natureza pôs na superfície. Então, raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Essa tinta, essa película que me mantém apartado, distante, né, das coisas que me afetariam, me mantém não como aquela superfície sensível que o La Roça fala, mas como alguma coisa ali já cheia de camadas, onde as coisas não me alcançam mais tanto. E se a gente está falando de percepção, e se a gente está falando de prana, e se prana é a nossa percepção dessas funções vitais, e o pranayama é uma espécie de manipulação disso, né? Pranayama não é o controle da respiração apenas, mas pranayama é uma forma da gente expandir a nossa capacidade de percepção. É nesse tipo de abordagem que a gente vai entrar na nossa prática. Muito bem, gente. Então vamos para a nossa prática. Vocês podem se acomodar no chão, se gostam, se tem conforto nisso. Vocês podem se acomodar em cadeiras, se preferem, se não há conforto suficiente na postura sentada no chão. Ou vocês podem começar no chão, porque logo eu vou pedir para vocês deitarem. E depois, quando eu falar para sentar novamente, eu sugiro que aí você sente na cadeira, porque a gente vai ficar mais um tempo, tá? Então, assim, a cadeira pode ser mais confortável e não tem nenhum problema com isso. A nossa prática não vai envolver posições do corpo, vai envolver, assim, a nossa capacidade de adentrar o nosso ambiente interno. A dor e o desconforto também são sensações, né? Só que são sensações tão intensas que elas roubam a nossa atenção de qualquer outra sensação. É difícil manter a sensação naquilo que é sutil, a percepção daquilo que é sutil, se a dor e o desconforto estão ali presentes. Eles vão ficar nos sequestrando a nossa capacidade de atenção. Então, por isso que eu sugiro que você não fique lutando contra isso. Senta na cadeira, se acomoda, deita, não sei, faz alguma coisa, mas não fica ali lutando para permanecer aquele sujeito erguido, forte, né, que precisa ficar na postura, no chão. Não é esse sujeito o sujeito afeito à experiência na prática, tá? Então, vamos jogar fora essa imagem, esse sujeito, que a gente se apega a vida inteira nele. Começamos com o nosso mantra. Um mantra que eu tenho começado todas as minhas aulas. Não coloquei no início, coloquei agora, justamente para a gente produzir um gesto de interrupção de tanta elaboração mental, né, na parte teórica,
E agora a gente pode adentrar num outro momento, um momento que não é do intelecto, no momento que é da sensação, no momento que é da percepção. Então ficamos bem sentados, confortavelmente eretos. Quem sabe recita junto, quem não sabe vai escutando. Inspire. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. As cinco em se achando assentadas, as cinco percepções e mais a mente. Então vá procurando fazer essa espécie de inversão, ao invés dos sentidos te levarem para fora, vá procurando fazer com que os sentidos levem para dentro. Essa luminosidade percebida, mesmo com as pálpebras fechadas, não como alguma coisa que distrai e te leva ao objeto que emite a luz, mas como essa luminosidade é percebida no espaço interno. Os sons que chegam, como isso me afeta internamente. O tato, o toque da pele com o ar, da pele com a roupa, da pele com o chão, me mantendo justamente nesse limite da pele que me separa do ambiente externo. E pouco a pouco, quando esses sentidos já não me sequestram mais para fora, eu vou me envolvendo com outras capacidades de percepção, que não são os cinco sentidos. Capacidades de percepção do meu corpo para dentro. Capacidades de percepção que me fazem me envolver com eventos e acontecimentos do meu ambiente interno. Como a própria dor, por exemplo. Não é nenhum dos sentidos. Me faz perceber o meu corpo. Ou sensação de prazer pelo corpo. Cólica, fome, sede, vontade de ir ao banheiro. A capacidade de saber a posição do meu corpo sem ter que olhar para ele. Todas essas funções básicas que a gente usa no nosso dia a dia, mas não para muito para observá-las. Nós temos capacidades de percepção que nos conectam com o nosso espaço interno. Mas para isso eu preciso ir reduzindo a força da importância, da atração dos acontecimentos externos.
Então eu vou colocando a minha mente com um certo interesse de observar o que acontece. Ao invés de deixar minha mente solta, né, para ir para o passado, para o futuro, para vários lugares, eu vou procurando me concentrar no meu espaço interno, desenvolvendo o interesse pela percepção. O que eu posso encontrar aqui dentro? E adentrar o nosso ambiente interno é mais ou menos como quando a gente sai de um ambiente iluminado e vai para um ambiente escuro. No começo a gente não enxerga muita coisa. Está tudo ali, mas a gente não é capaz de ver. Precisa de um tempo para a gente conseguir ver o que já está lá. E quando a gente vai observando o nosso ambiente interno, é mais ou menos assim. Voltamos o nosso olhar para dentro e a gente não percebe muita coisa. Está tudo aí. Mas a gente precisa se envolver, demora um pouco, demora um tempo para isso acontecer. E é justamente através da prática que a gente vai criando, estimulando esse contato com os acontecimentos do nosso espaço interno. Então deitamos de costas. Fique numa posição bem confortável. Se você quiser deixar as pernas flexionadas, deixe. Se quiser deixar as pernas cruzadas, deixe. Se precisar apoiar os joelhos sobre uma almofada, se acomode para que seja bem confortável. Vamos permanecer aí algum tempo. E traga atenção para sua mão direita. Nos concentramos na mão direita, na textura da pele, no relevo da palma, nas dobrinhas, nas linhas, como se eu pudesse sentir as células da palma da mão direita. E avançando pelos dedos, cada um dos dedos, até a ponta dos dedos. Como se eu pudesse sentir as digitais. E a inserção das unhas, a parte de trás dos dedos, o espaço entre os dedos. Eu não faço nenhum movimento. Minha mão está solta, relaxada, pousada, imóvel. O dorso da mão. E então vou fazendo uma espécie de aprofundamento da pele para dentro, na direção dos ossos. Como se pudesse ir sentindo cada uma dessas camadas. A espessura da camada de pele. E essa parte da pele voltada para dentro. Os músculos.
até o contato dos músculos com os ossos. E talvez aqui, nesse momento, eu comece a me dar conta de que apesar da minha mão estar aí solta, parada, imóvel, existem movimentos da vida que anima o corpo, movimentos das funções vitais, fluxos, pulsos, movimentos fugazes, desses que eu percebo um pouco, quando eu vou observar melhor, talvez ele escape. E vá voltando para a superfície da mão, para a camada externa de pele. Essa camada mais externa, em contato com o ar. E talvez aí eu perceba outros tipos de movimentos. Não aqueles lá mais profundos, mas outros. E assim como quando a gente sai no escuro, não vê muita coisa logo de cara, talvez seja possível perceber agora coisas na mão direita que não eram percebidas de início. Mas estava tudo aí, nada mudou. Nenhum movimento foi feito, nada foi acrescentado, a não ser aguçar a nossa capacidade de percepção. E a gente pode talvez começar a se relacionar não com a mão formada por matéria, mas com a sensação da mão. Qual é a forma da sensação da mão? Se você nunca tivesse visto a sua mão, se você nunca tivesse visto nenhuma mão, que forma você diria que ela tem? Só pela sua sensação. Qual é o tamanho? E então, vá procurando expandir essa capacidade de percepção também pelo braço direito, como se fosse deixando o braço ser invadido internamente por sensibilidade, por sensação. E a partir da mão direita, movendo inicialmente só a mão direita, faça movimentos de espreguiçamento, só da mão. Então você espreguiça a sua mão direita. Abre bem, estende, fecha, contrai, aperta, move. O espreguiçamento tem uma natureza, não é um movimento qualquer, mas é um movimento que tem uma carga, tem uma tensão. Explore essa tensão, explore essa carga de cada um dos dedos, da palma, entre os dedos. Você vai envolvendo também o braço direito nesse espreguiçamento, pela articulação do punho, pela articulação do cotovelo, pelo movimento do ombro. Vai espreguiçando o braço.
até que você chega num ápice de espreguiçamento, no momento de aumento de carga e solta isso, buscando o alívio dessa carga. Volta a relaxar bem o braço, volta a relaxar bem a mão. Como fica a sensação? Sua capacidade de se envolver com a mão, com o braço e com as sensações, os movimentos, os fluxos, os pulsos. O prana como essa espécie de substância que nos permite ter consciência da matéria, que liga a consciência à matéria. Compare com o lado esquerdo, com a mão esquerda, com o braço esquerdo, e sem ter que passar por um processo racional, nem por um passo a passo tão longo, quase que imediatamente permita uma espécie de transferência, de transfusão da capacidade de sentir do lado direito para o lado esquerdo. Como se a sua própria mão direita fosse ensinando a mão esquerda, o braço ensinando o outro. E vai deixando sua mão esquerda e braço serem inundados de sensação. E procurando ampliar isso também para a região do tronco, quadril, pernas, pés, pescoço, cabeça. É como sair no escuro, já está tudo aí. Mas a gente precisa de um tempo para começar a deixar as coisas se revelarem. E o que a gente vai querendo se envolver não é com a matéria em si, mas é com os movimentos da vida que anima essa matéria. Sentir o corpo não é sentir exatamente a matéria, mas é sentir essas funções vitais. A sensibilidade é uma função do corpo vivo. Então reconheça a vida presente no corpo. E a vida é movimento. Por trás de toda essa imobilidade, perceba uma espécie de corpo que se move internamente, que a gente pode chamar de corpo de sensações ou de pranamaya kosha. É com esse corpo que a gente pratica. Deixando as sensações bem à flor da pele. Faça mais um espreguiçamento. Agora de corpo inteiro. Tentando expandir esses limites da pele, ampliar, esticar, mas sem perder o seu envolvimento com as sensações. Não faça mecanicamente. Não se volte apenas ao aspecto grosseiro, denso. Procura continuar se relacionando com estas percepções mais sutis.
Chegando no ápice do espreguiçamento, solte toda essa carga. Apoie os pés no chão, deixe os joelhos apontando para cima. As mãos ficam apoiadas no abdômen, na altura do umbigo. Comece a se relacionar com a sua respiração. Respiração como uma dessas funções vitais. E que justamente por ser uma função vital, ela acontece espontaneamente, sem o nosso controle. Então procura deixar a respiração livre, ou o mais livre que você conseguir agora. E quando a respiração é livre, ela é uma manifestação. Ela não é algo produzido pela nossa vontade ou pela nossa ação. Não estamos fazendo a respiração acontece espontaneamente. Então uma das mãos fica no abdômen, ainda a outra fica no tórax, na altura do peito. E através desse contato das mãos, procuramos reconhecer os movimentos que a respiração inscreve no corpo. Eu não estou fazendo nada, mas o corpo se move. Onde esses movimentos são mais evidentes? Vamos procurando adquirir algum tipo de conhecimento a partir da percepção da respiração. Move mais no abdômen ou move mais no tórax? É possível sentir também movimentos através do contato da lombar e da região das escápulas com o chão. É possível perceber movimentos nas laterais do tronco, nas costelas lateralmente ou nas laterais do abdômen. Então abraça os joelhos, aproxime os joelhos do peito, aproximando bem as coxas do abdômen. E agora o abdômen já não está mais tão livre para se movimentar com a respiração. Ele está pressionado pelas coxas. Como fica a minha sensação de movimentos respiratórios na lombar? Ou nas laterais do abdômen? Ou na caixa torácica? E será que é possível perceber também movimentos respiratórios na região do assoalho pélvico, na região do quadril?
Solte a posição dos joelhos. Estenda as pernas e viramos de bruços. Acomode-se bem de bruços, acomode a cabeça, os ombros, os braços, acomode as pernas. Tenha bem nítido o contato do abdômen com o chão. As pernas podem ficar um pouco afastadas, os pés voltados para fora. Então você tem o contato do abdômen com o chão, tem o contato da frente do peito com o chão. Observe os movimentos respiratórios através desse contato. E procure se envolver com a região posterior, com as costas, na altura da lombar, na altura do quadril, na altura das escápulas. Agora que os movimentos da frente do corpo estão limitados pelo contato com o chão, será que eles se deslocam? Será que fica mais fácil percebê-los nas costas? E essa percepção é o primeiro passo da nossa prática. Antes de começar a interferir na respiração, tornar o corpo mais sensível para perceber o que acontece, o que se passa. E vá virando um pouco de lado e aí vamos nos sentando. Se você quiser, agora se sente na cadeira. Quem se senta no chão, apoia as mãos no chão à frente dos pés, solta o tronco à frente. Quem se senta na cadeira pode também se debruçar sobre as coxas, né? Inclinar o tronco lá para frente, alongando e relaxando bem as costas. Volte, deixa as costas retas. Quem senta na cadeira não encoste no encosto da cadeira, não apoie as costas. Se senta do meio da cadeira para frente, procura deixar os pés apoiados no chão. Quem se senta no chão, se senta sobre os isquios, preserva a curvatura natural da coluna. E vá procurando retomar aquele contato com os movimentos da vida no corpo, esse corpo de sensações. Percepção das mãos, dos braços, do tronco, pernas, pés, pescoço, cabeça. Não como estruturas, mas como um espaço por onde
A vida pulsa, flui, se move. Começamos a aprofundar a respiração, fazer respirações mais profundas e mais lentas, progressivamente mais profundas e mais lentas. Não de uma vez, mas aos poucos. A cada ciclo respiratório, um pouco mais profunda e um pouco mais lenta. E depois de alguns ciclos, quando a respiração já é bastante profunda e lenta, tape a narina direita com o polegar direito e respire só pela esquerda, continuando a fazer respirações profundas e lentas. Se tiver com a narina entupida, não tape, você continua respirando pelas duas. Mas se tiver bem, respire só pela esquerda. E vai se envolvendo com as sensações internas. O caminho do ar internamente. E vai se envolvendo com esse lado esquerdo. Movimentos das costelas do lado esquerdo. Movimentos do abdômen do lado esquerdo. E do próprio assoalho pélvico, como se você pudesse dividir o assoalho pélvico entre o lado esquerdo e o direito. Quando soltar o ar da próxima vez, destape a narina direita, continue respirando profundo e lento. Onde fica a sua atenção? Onde ela se aloca no corpo? Tape a narina esquerda, respirando profundo e lento só pela narina direita. E vai se envolvendo com esse lado direito. Movimentos respiratórios do corpo. Movimentos do próprio ar que entra e sai do corpo. E outros tipos de movimentos que são percebidos internamente por causa da respiração, mas que não são movimentos do ar.
Quando soltar o ar, da próxima vez, destape a narina esquerda e continue respirando profundo e lento pelas duas narinas. Esse processo de preenchimento durante as inspirações e esvaziamento durante as expirações. Tentando levar a percepção para um espaço mais interno, que vai sendo preenchido e esvaziado, não só na superfície que se move, mas o que acontece lá internamente, dentro dessas cavidades. E quando soltar o ar da próxima vez, deixa a respiração livre. E agora que não controla mais a respiração, você se envolve com os movimentos dessa respiração que fica, mas não só. Procure voltar a se envolver com esses movimentos, fluxos, pulsos, ao longo de todo o corpo. Como a prática da respiração, de alguma maneira, me aproxima dessas sensações do espaço interno. E quanto mais presentes as sensações internamente, mais a minha mente é atraída para elas, mais a minha mente é atraída por essas sensações. E naturalmente, assim eu vou me concentrando no corpo. Não porque eu me esforço muito, mas porque a minha mente fica aí. E faça algumas respirações mais profundas, alguns movimentos que tiver vontade, até devagar e abrindo os olhos e olhar para o seu espaço externo, o que está ao seu redor, o seu ambiente. E às vezes olhar para o que está ao nosso redor, por aquilo que é tão do nosso costume, depois da gente ter passado um tempo nas nossas próprias sensações e percepções internas, torna a percepção daquilo que está fora um pouco diferente do que era antes, né? Por alguns instantes, daqui a pouco a gente já esquece tudo isso, já passa.
Mas agora talvez produza um pouco de estranhamento, como quando você vai viajar, fica muito tempo fora de casa, quando volta, estranha um pouco. Ou quando você vai no cinema, na hora que você sai do cinema e olha para aquele lugar onde você tinha entrado, parece que é um pouco diferente do que era, né? Então a gente procura guardar um pouco dessa percepção interna, desse estado de consciência por alguns minutos. Então, quando for fazer suas próximas coisas, tenta guardar um pouco. Daqui a pouco a gente esquece, daqui a pouco passa. Mas tenta não deixar isso assim se perder tão de imediato. Então é isso. O pranayama como uma técnica, uma forma da gente ir aguçando a nossa percepção internamente e observando o estado que resulta disso, o estado de consciência, a mente, a concentração que fica depois, sem ter que fazer tanta força, sem ter que fazer tanto esforço. Será que fica mais fácil de me concentrar no corpo? Né? Sem precisar daquela força de vontade, né? Em ficar trazendo a mente toda hora, ele escapa. E tá, será que o pranayama me ajuda a desenvolver um pouco mais de sensibilidade e, consequentemente, interesse, né, em observar o corpo? Então é isso. São 8h30. Minha intenção era deixar um tempinho para questões, mas não vai dar tempo. Então, quem tiver comentários, questões, dúvidas, curiosidades, me manda, tá? Me manda depois pelo Instagram, que é esse aqui, @marcosrojo, ou pelo WhatsApp, quem tiver. A aula fica gravada no YouTube do Marcos Rojo, Marcos com o Rojo Yoga. Lá fica a gravação para quem chegou depois. Então, microfones abertos assim, só para a gente dar tchau. E obrigado. Amanhã tem a aula da professora Daisy, que aqui está. E último dia da nossa semana do yoga. Espero que estejam aproveitando. Maravilha, uma delícia. Maravilhosa. Sempre bom, sempre ótimo. Obrigada. Muito boa aula. Nossa, Beijo. gratidão, Marquinhos. Boa noite. Com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Mas foi um prazer. Muito Boa bom. noite. Família. E amanhã, para quem é da minha turma, vão dormir cedo. Namastê, até amanhã. Obrigado, gente. Vou desligar. Beijos. Obrigada. Tchau, filho. Obrigada. Foi ótimo. Muito bom. Marcos.